Queria convidar você a ficar de pé ainda, de pé. Nós estamos nesse momento do nosso calendário de sermões, expondo e aprendendo com o credo apostólico sobre a fé cristã, sobre a nossa depositar a nossa confiança naquilo que nós confessamos como tradição cristã. E nós estamos recitando o credo, então eu queria que nós, nessa manhã, recitássemos o credo mais uma vez. Estamos acabando já, mas 3 ou 4 semanas nós finalizamos essa série. Mas faça isso com o seu coração cheio dessa confiança daquilo que você está levando. Amém? Está aí? Então vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Tome seu assento, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. Na semana passada, nós tivemos uma introdução daquilo que nós vamos falar hoje, onde nós lemos o texto de Isaías capítulo 52, do versículo 13 ao versículo 15, onde nós falávamos da manifestação do servo sofredor e de como ele é alguém que se compadece em sofrer conosco e ser alguém que foi ferido. E hoje nós queremos continuar a leitura até o versículo 12 do capítulo 53, onde nós vamos falar do sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. E a fé cristã, meus irmãos, ela é uma fé que nos dá a certeza de que nós recebemos a inocência por substituição de Cristo em nosso lugar. Nós vivemos em um mundo que está cada vez mais lutando para diminuir a realidade do pecado nas nossas vidas, no nosso dia a dia, da relativização das coisas, aquela ideia, mas não é tão errado assim, né? Nós vivemos um mundo culpado que está tentando constantemente diminuir o peso e a culpa que nós carregamos. Dentro de um mundo culpado, nós devemos crer no sacrifício que Cristo fez por nós. Essa é a única saída que nós temos em relação à culpa que o ser humano carrega do pecado. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre Isaías 53, que fala justamente sobre a nossa substituição, a substituição que Cristo fez em nosso lugar, o sacrifício que nos livra dessa culpa. Então vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 12, eu leio na versão Almeida século 21, que diz assim: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como a raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes.
ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, nós dependemos de Ti, Senhor, para compreender a Sua palavra, a Sua revelação nessa manhã. Espírito de Deus, fale conosco por meio dessa mensagem, por meio da porção de Sua palavra nessa manhã. Guia-nos e governe-nos. Governa-nos por meio da Sua palavra. Que nós venhamos compreender a Sua vontade, compreender o seu mistério, Senhor. E que o Evangelho, que é poder de Deus, venha fluir em nós aqui por meio da pregação, Senhor. Que o Evangelho, que é poder de Deus, que pode massacrar os nossos corações duros, venha fazer isso nessa manhã, Senhor, e venha nos vivificar para a glória de Cristo. Que o Senhor venha gerar fé nos nossos corações por meio da palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Isaías, ele retrata 3 facetas do Messias. No capítulo 1, capítulo 37, eu já falei isso algumas vezes aqui, ele fala sobre o rei davídico, a promessa do rei messiânico, descendente de Davi. Do capítulo 37 até o capítulo 55, ele vai falar sobre o servo, com um foco especial no cântico do servo, a partir ali do capítulo 42, aí você tem mais um cântico a partir do 49, que finaliza aqui, nesses versículos 12, começam uma nova canção sobre o servo sofredor, que termina no capítulo 55. Nós temos o rei messiânico, o servo sofredor, como Isaías descrevendo a pessoa do Messias, e a última faceta é justamente o Messias conquistador, aquele que vem para restaurar todas as coisas, do capítulo 55 até o capítulo 56 de Isaías. Nós estamos diante de uma poesia, a poesia do servo sofredor. Obrigado, querido. O servo que ele não vai medir esforços para cumprir a vontade de Deus. No capítulo 49 já começa dizendo isso: eis o meu servo, ó Israel. E muita gente confundia o servo do Senhor com Israel, como se a nação de Israel fosse essa nação. Mas conforme vai desenrolando o texto bíblico, nós vemos que o servo era uma pessoa. E Jesus, quando ele vai se apresentar, por exemplo, em João capítulo 15, ele também puxa para si aquilo que Israel puxava para si como símbolo, que era a videira. A videira, no contexto judaico, no contexto hebreu, no contexto bíblico, era considerado como Israel, mas Jesus está falando: olha, eu sou a videira. E aqui o texto está dizendo que o servo sofredor não era o povo ou a nação, mas sim uma pessoa especificamente que passaria por tudo e faria com que a vontade de Deus fosse cumprida nele. Essa poesia é um compilado de canções em relação à revelação daquele que iria se revelar diante do povo como ungido de Deus. Ele que era o Messias davídico, que se tornaria um servo para o povo e depois se tornaria alguém conquistador para o povo, fazendo uma nação, levantando um trono mais alto e sublime entre as nações. Quando nós lemos esse texto, meus irmãos, nós nos deparamos com 3 coisas que nós podemos dividir para nós focarmos nessa manhã: o desprezo do servo, a substituição necessária em relação ao sofrimento vicário que ele sofre no favor do povo, e a oferta e a recompensa dessa oferta que ele oferece diante de Deus. E quando nós falamos sobre o desprezo do servo, emendando com aquilo que nós falamos na semana passada, o servo é alguém que estava totalmente desfigurado diante dos homens,
com um semblante, uma imagem de repelir, em que as pessoas falam, ele não parece humano, não porque ele não era divino, ele não era humano, mas por conta da feição dele ser totalmente desfigurada por causa do sofrimento e das feridas que ele iria carregar. E o texto começa questionando a gente da seguinte forma: quem creu na mensagem do Senhor? Quem foi aquele que recebeu o braço forte do Senhor em seu favor? Existe uma impossibilidade de nós crermos na mensagem sem a revelação de Deus, sendo o crer baseado na observação humana. Já que o servo sofredor estava passando diante dos olhos de todos os homens, ele passaria diante dos olhos das pessoas. Se não houvesse uma intervenção divina, essas pessoas olhariam e falariam, olha, é uma pessoa, castigada, uma pessoa que está passando por muitas aflições, olha como que ele é feio, olha que cara estranho, olha como que ele vive a vida dele, olha quanta coisa está acontecendo com ele. Baseado nas observações humanas, o servo sofredor não seria levado em consideração como o servo de Deus e o próprio Deus diante dos homens. As pessoas que olhariam para o servo não teriam discernimento de quem realmente era o servo sofredor que nós estamos lidando com sua narrativa. Eles seriam espectadores que olhavam para o servo sem entender absolutamente nada. E aí entra uma coisa que aconteceu em 2004. Em 2004, um grande diretor de filme, de cinema, chamado Mel Gibson, ele decide reproduzir a história da crucificação em um filme chamado Paixão de Cristo. Em 2004, quando Mel Gibson solta esse filme, muita gente vai piratear, o começo da pirataria, né? Começo da pirataria, todo mundo lançando um monte de filme pirata gravado. E foi um filme que teve muita repercussão, tanto para os cristãos como para não cristãos. Em que as pessoas iam assistir na sala de cinema e saíam chocadas. Existem relatos de pessoas que foram assistir o filme logo após ou no meio do filme tiveram problemas sérios de saúde que levaram elas à morte, como ataque cardíaco, por ver o sofrimento retratado na obra de Mel Gibson. Houve histórias, e aí histórias, nós não sabemos, de homens que após assistir o filme tiveram ato de suicídio, por conta da realidade expressa na Paixão de Cristo do servo sofredor, alguém que sofreu injustamente. E nós estávamos falando do sacrifício de Cristo naquele filme, e as pessoas se matavam, falando, eu não mereço aquilo, isso foge da minha forma de entender a vida, e pessoas se mataram. Dentro do próprio contexto de gravação do filme, alguns atores, como o ator de Judas, o ator de Barrabás, que eu não vou lembrar o nome agora, isso é testemunho, eles eram ateus, eles fizeram participação no filme, mas por conta do envolvimento com o trabalho, eles tornaram-se cristãos. E é muito interessante porque quando nós agimos, e eu estou falando do filme justamente porque o filme tem totalmente a ver com a história do servo sofredor. Se você não assistiu a Paixão de Cristo, eu acho que ainda tem na Netflix, você pode assistir. São, acho que 3 ou 4 horas de filme em aramaico, Isso melhora mais ainda, não tem dublagem, nunca dublaram. E você vai ver que existe essa tensão de demonstrar o sofrimento em detrimento da pessoa de Cristo. Como aquele filme talvez foi o mais próximo da realidade do sofrimento de Cristo, antes da sua morte e até mesmo a sua morte. E como espectadores de uma obra de cinema, de um filme, às vezes nós ficamos analisando, nossa, essa filmagem ficou legal, a tensão que traz, a trilha sonora, aquele bebezinho, demônio, sei lá o que era, do diabo, muito sinistro, Você vê todo aquele aspecto que gera tensão no filme, mas o filme está passando uma mensagem. A mensagem que nós estamos falando nessa manhã. E quantas pessoas talvez são essas pessoas que são espectadores da mensagem do sacrifício de Jesus? Em um mundo culpado, as pessoas não precisam saber mais uma história, elas precisam do poder que tira a culpa delas. E por isso que Isaías está falando, todas as pessoas estão olhando, quem vão crer nessa mensagem? Isaías usa a expressão braço do Senhor,
no versículo 1, como o fato da manifestação de Deus em prol da salvação do seu povo. Deus já havia lutado as batalhas de Israel saindo do Egito, fazendo com que o povo saísse sobre sucesso, né, com gritos de vitória e alegria sobre os falsos deuses do Egito. Existem vários relatos da mão de Deus operando em favor do seu povo, Israel. Mas, quando nós falamos sobre o braço do Senhor, é importante nós lembrarmos de algo. No Salmo capítulo 44, versículo 3 e 4, ele cita o braço do Senhor como algo que faz e é o próprio Senhor no meio do povo, intervindo com a sua presença, e não algo que seja à parte, como se fosse mandado um favor de poder. O próprio Deus estava ali agindo em favor do seu povo. O texto de Salmo 44, versículo 3 e 4 diz o seguinte: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Isso o salmista falando da conquista da terra prometida, mostrando que Israel não tinha participação alguma em relação à conquista da terra. Mas ele vai continuar dizendo: foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do seu rosto, por causa do teu amor para com eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. O salmista está mostrando aqui para a gente que, quando se fala sobre o braço do Senhor, meus irmãos, nós estamos falando do próprio Deus. Não de uma manifestação de poder, não de uma manifestação de anjos, mas o próprio Deus entrando em favor do seu povo, pessoalmente. Isaías está citando que o próprio Senhor, a presença pessoal de Deus, estava agindo e ninguém estava reconhecendo o seu agir. No versículo 2, Isaías usa a figura de um pequeno toco. Ele vai dizer: foi crescendo como um renovo, que seria tropeço para grandes árvores. Raiz da terra seca, que tem um aspecto de fragilidade, de talvez falta de força, sem beleza ou sem formosura. O servo sofredor, que sofre pelos nossos pecados, era alguém que está sendo desprezado pela falta de imponência, de pomposidade, de lutar contra os nossos inimigos reais, meus irmãos. Ele não era alguém que você talvez confiaria como seu guarda-costa. Ele é alguém que você não confiaria para ser o seu segurança. Mas Deus fez dele alguém que nós temos vida eterna e plena. Como ele poderia ser o braço do Senhor, sendo ele alguém de origem humana? Como ele poderia ser o braço do Senhor, que fez coisas loucas, poderosas, sendo ele alguém que sangra, alguém que sofre, alguém que está diante dos olhos dos homens como alguém frágil? No versículo 3, vai dizer que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele era conhecido como um homem de dores, experimentado no sofrimento. Isso mostra que ele se torna empático em relação a tudo que nós vivemos, meus irmãos. Como Hebreus vai dizer sobre o sumo sacerdote, Cristo sendo o nosso sumo sacerdote, que foi experimentado em tudo, tentado em todas as coisas, assim como nós. O servo sofredor, aquele que é o Messias, que Isaías está dizendo um pouco antes, como o rebento de Jessé, aquele que possui os 7 Espíritos de Deus, é alguém frágil, é alguém fraco, alguém que se torna miserável diante dos olhos dos homens. E quando nós confessamos, cremos em Cristo Jesus, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os seus Pilatos, nós estamos falando de um Deus Todo-Poderoso que se diminui tanto e é colocado em lugar de injustiça e julgamento de homens corruptos, homens injustos, como Pôncio Pilatos. Não só no aspecto de ter decretado Jesus como culpado sem nenhum tipo de culpa, mas porque todos nós somos fracos e frágeis diante de um Deus Todo-Poderoso, que as Escrituras dizem.
Como ele poderia ser o Todo-Poderoso sendo esse homem fraco? Essa obra que Deus faz de se esvaziar de sua glória, como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, assumindo a forma humana, é uma obra que faz de Deus, o Deus Todo-Poderoso, alguém rejeitável entre os homens. O Santo de Deus, o servo santo de Deus, ele é motivo de escárnio para os homens. Isaías está querendo dizer que ninguém gostaria de ter partido do servo sofredor. Eu não sei você, mas tem algumas pessoas, particularmente, que eu luto para amar e para estar perto. Porque é tanta desgraça que acontece com essas pessoas que você fica com medo daquilo ser atraído para você. Você fala, cara, não vou andar com esse cara porque senão meu carro vai quebrar como o carro dele vai quebrar. Parece que o cara tem um imã de desgraça. Só que o servo sofredor é essa pessoa que puxa para si toda a desgraça humana. Quem gostaria de ser o melhor amigo do servo sofredor? Ele, sendo o braço forte de Deus, meus irmãos, o Deus pessoal diante dos homens, estava voluntariamente subjugado ao sofrimento e à nossa rejeição em nosso favor. Isaías aqui está falando para nós, usando de toda forma de expressão para demonstrar que o servo era alguém fraco, alguém frágil, insignificante diante dos olhos dos homens. Sabe aquela coisa que os pastores falam, se Jesus voltasse hoje a gente mataria ele? É verdade, mas sabe por quê? Porque Jesus, ele não se encaixa com a realidade de estereótipos que nós temos sobre Deus. Por isso que quando nós estudamos sobre o credo apostólico, quando nós nos voltamos para as bases da fé cristã, nós estamos contrapondo as falsas ideias que nós temos sobre o nosso Deus, meus irmãos. Os falsos pensamentos de que Deus não faria nada disso. Meu querido, minha querida, ele fez algo muito mais escandaloso e muito mais desastroso em relação à realidade de quem ele é. E nós, muitas das vezes, não entenderíamos se não fosse o agir de Deus em nós, nos revelando que nessa fraqueza existe a salvação de todos os homens. Nesse homem frágil, descrito como homem de dores, desprezado, desprezível, sem beleza alguma. É nele que nós temos toda a salvação. Ver e assimilar que isso tudo não gerou nenhuma emoção nas pessoas que o viam, é algo que demonstra a corruptibilidade da natureza dos nossos corações em direção a Deus, meus irmãos. Pensa bem, o servo sofredor está sendo descrito como alguém que estava visivelmente sofrendo diante das pessoas que o viam. E as pessoas não o reconheciam. Quem creu na mensagem do Senhor? Quem creu na nossa mensagem? Quem creu no braço forte do Senhor? Eles não tinham olhos para ver a beleza de Cristo. Do Cristo que morreu por nossos pecados. J. Alec Motyer é um comentarista do Antigo Testamento. Ele vai dizer o seguinte: ver o servo e não encontrar qualquer beleza nele revela a falência das emoções humanas. Ser um com aqueles que desprezam e depois rejeitá-lo expõe o descaminho da vontade humana. Louvá-lo e concluir que ele não é nada condena a nossa mente como corrompida pela nossa pecaminosidade e participante dela. Por essa razão, todos os aspectos da natureza humana são inadequados. Todo o caminho ao longo do qual, por natureza, podemos chegar à verdade, responder a Deus, está fechado. Isaías começa mostrando isso para nós, meus irmãos. Toda a possibilidade que nós temos de enxergar o servo sofredor tem um bloqueio para realmente reconhecer quem ele é, se não for pela obra de Deus em nós.
Mas isso não diminui, não limita o favor que Deus fez por nós nele. Isso não faz com que ele seja invalidado ou que ele não sirva para nós como servo sofredor. Pelo contrário, mostra a nossa injustiça tão grande, mas a justiça de Deus poderosa, que sobrejuga todo o pecado que nós temos nele. Sabe aquela ideia que Paulo fala da graça que superabunda sobre o pecado? É justamente na revelação de quem Cristo é, meus irmãos. Porque nós não temos olhos para ver quem Ele é, se não for por ação do Senhor. Nós o vemos como alguém desprezado, mas esse desprezado é a esperança de todos os homens. O texto continua do versículo 4 até o versículo 9, falando justamente do sofrimento. E de como esse sofrimento era nosso, mas ele substitui a gente. Porque nós não suportaríamos o que ele suportou, meus irmãos. O sofrimento do servo não era um sofrimento porque ele talvez bebeu demais e está agora com uma doença, ou porque ele viveu uma vida muito louca. Não, nós estamos falando de alguém que está sofrendo totalmente injusto. Não merecia sofrer aquilo que ele sofreu. Ele sofreu porque era a gente que deveria sofrer. Éramos nós, meus irmãos. No versículo 4, no versículo 5, fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe o que Isaías está falando, gente? Eu e você, sem a revelação de quem Cristo é, achamos que Deus, o Todo-Poderoso, o Cristo Jesus, é alguém que está sendo castigado porque merece, ou porque está recebendo um peso maior, porque talvez ele fez algo muito grave aos olhos de Deus. Existe uma movimentação escandalosa que Jesus faz, meus irmãos, em nosso favor. E Paulo vai dizer isso em Coríntios, que Cristo crucificado é motivo de escândalo, seja para o judeu ou seja para o grego. Porque Cristo crucificado é Cristo morrendo em favor daqueles que deveriam morrer. No versículo 4, ele fala que ele está pegando o nosso problema, as nossas enfermidades, as nossas dores, como seu. Como se fossem suas dores. As nossas dores como suas, assumindo o nosso papel diante dos olhos do Senhor. Isaías mostra aqui a nossa falta de compreensão desse movimento de substituição. O sacrifício vicário que a teologia chama. A ideia de que Cristo tomou o nosso lugar em favor de Deus é escândalo. Porque é nosso senso de justiça próprio vai dizer, ele merece, então ele paga. Mas a graça de Cristo fala, ele merece, mas ele não paga, eu pago. Nós olharíamos para ele como alguém que fosse aflito de Deus, castigado, talvez merecedor de tudo aquilo que ele estava recebendo de mal. E sabe o que isso demonstra? O nosso engano em relação a quem Cristo é. A dor era nossa, meus irmãos. O castigo do pecado era nosso, só que estava sendo executado não sobre nós. Isso era o preço da salvação que Cristo estava pagando para nos ter, meus irmãos. Esse movimento do servo, que ao mesmo tempo que é belo, é paradoxal, é incoerente, nos mostra a beleza do caminho que Cristo faz ao percorrer em nosso favor a estrada do sofrimento que nós não vamos percorrer. E aqui entra uma boa notícia. Se eu e você sofremos hoje, seja por qual seja a circunstância, seja por doença, de luto, de perda, seja qual for a circunstância do seu sofrimento, o sofrimento que merecíamos era muito pior do que o que você e eu estamos sofrendo. E esse sofrimento muito maior, a boa notícia é que Cristo sofreu em nosso lugar. O abandono, a dor, as perdas, sabe aquela ideia que eu e você temos,
Eu não vou fazer isso porque eu vou entrar no prejuízo. Imagina o Deus glorificado, glorioso, abrindo mão da sua própria glória. Meus irmãos, o Evangelho nos constrange em relação à realidade de quem Cristo é e quem nós devemos ser ou como devemos nos comportar. Porque se Cristo Todo-Poderoso abriu mão de sua glória, porque ainda somos apegados aos nossos orgulhos e egos. No versículo 6, vai dizer para nós, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Sabe o que isso significa para nós? Que nós somos tão imprestáveis que o castigo da nossa própria maldade não deveria cair sobre nós, porque nós não conseguiríamos resolver esse problema do mal em nós. Nós somos tão maus, meus irmãos. Nós somos obstinados em viver, desgarrados de Deus. Nós somos tão inimigos de Deus e nós não conseguiríamos receber o castigo de sermos inimigos de Deus. Todavia, Deus fez isso cair sobre o seu Filho santo e puro. Quão gracioso é o nosso Deus, meus irmãos. No versículo 7, nós vemos ele descrito como alguém que não reclama de todo sofrimento. Ele vai como ovelha muda para o matadouro. Talvez nós poderíamos pensar que isso é sinônimo de fraqueza do servo. Só que o servo, como nós vimos na semana passada, é plenamente homem. E todos nós aqui somos plenamente humanos, amém? Não estamos lidando com nenhum meio homem, híbrido, fantasma. Todos nós somos humanos. Se nós temos uma unha encravada, meus irmãos, talvez isso seja motivo de muitas reclamações, murmurações da bondade de Deus sobre nós. Agora imagine o servo sofredor que sofre a penalidade de toda a maldade de nós em sua carne. Sabe por que ele faz isso como ovelha muda? Porque ele tinha em seu coração a maior demonstração de amor e plena confiança de fazer a vontade do Pai em nosso favor, meus irmãos. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22, versículo 25, vai dizer: quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aqui ele estava se entregando ao próprio Deus, que olhou para aquele sacrifício e falou: está consumado, está feito, eu recebo essa oferta do meu filho. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês, isto é, o nosso Senhor Jesus. Ele se submeteu a ser derrubado, meus irmãos, em nosso favor. E quantos de nós estamos talvez tentando ser elevados aos nossos próprios esforços? Existia uma voluntariedade que nós não estaríamos e nunca estaremos dispostos no servo sofredor, em fazer a vontade de Deus. Ele não diz nada, não faz nada, mas deixa tudo acontecer com ele. Ele não foi movido por uma causa e efeito: se eu fizer eu recebo, ou se eu fizer eu dou, se ele gritar eu grito também, se ele me ofender eu vou responder. Mas ele foi como ovelha muda. Ele decidiu voluntariamente aceitar, se submeter e se entregar ao sofrimento, imperiosamente em nosso favor. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a substituição de Cristo em nosso favor, nós não estamos falando de alguém que é muito doido, que sobe no madeiro. Nós não estamos falando de alguém que é passional, embora envolva a paixão. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, aniquilando o poder do pecado sobre nós. Destruindo, esmagando na sua carne, a carne que sofre toda a dor, o pecado que em nós milita contra a realidade da nova criação em nós. No versículo 9, vale ressaltar que ele foi
levado à sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Ele estava sendo sepultado como um qualquer, mas ele era Deus Todo-Poderoso. Ele está sendo colocado com os ímpios, mas ele é o Santo de Deus. E o texto vai dizer, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Meus irmãos, quanta baboseira eu e você falamos durante os dias das nossas existências. Quantos de nós fazemos gracejos não muito legais? Quantos de nós passamos a linha de falar de alguém ou contra alguém? Pecamos em nossas palavras. E as Escrituras são claras contra o pecado da língua. E esse pecado é tão domesticado e, vamos dizer assim, cuidado por nós para ele não passar de uma linha, né? Jesus, ele nunca teve pecado em sua boca, mas ele foi colocado como alguém que peca por sua boca. O servo, o nosso Senhor e Cristo, carregava uma majestade moral ímpar, irmãos. Ele precisava ser totalmente puro em sua moralidade para ser o verdadeiro substituto dos nossos pecados, o substituto dos pecadores na cruz do madeiro. E o servo sofredor, ele fez isso em nosso favor. A boa notícia do Evangelho é que Deus substituiu a gente na cruz e sofreu o que nós deveríamos sofrer. Ele se colocou, Paulo vai dizer, aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nós recebêssemos o mérito, a honra, a santidade de Cristo e não a nossa própria. Muitas vezes nós tentamos produzir com as nossas obras. Só existia uma obra, uma pessoa que poderia fazer o que foi feito. E o nome dessa pessoa é Cristo Jesus, morrendo em nosso favor, meus irmãos. O nome dessa pessoa é Jesus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Todo o pecado que eu e você temos foi purificado, foi julgado, foi sentenciado em Cristo Jesus. Só que o texto não termina por aí. O texto vai dizer que, contudo, Deus fez isso mesmo. Deus ofereceu a si mesmo em nosso favor. No versículo 8, nós pulamos esse versículo justamente para emendar com o versículo 10, vai dizer assim, foi levado por juízo o opressor e a sua descendência, quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. No versículo 8, Deus está dizendo que ele estava fazendo essa oferta em nosso favor. E aqui lembra-se daquilo que Deus instituiu como sacrifício expiatório para o povo, em que anualmente o povo ia lá e levava a oferta de expiação. O sacerdote pegava o bode e fazia todo aquele ritual. O que Deus estava fazendo aqui é justamente aquilo que os sacerdotes faziam, só que não era resolutivo. O próprio Deus estava entrando diante da sua própria presença, oferecendo um sacrifício perfeito, mostrando que o que Cristo sofreu não foi por mãos humanas, mostrando que o que Cristo padeceu não foi porque o Império Romano o odiava, não foi porque os judeus não queriam reconhecer o Messias. O sacrifício de Jesus foi o próprio Deus golpeando o seu Filho em nosso favor, pela nossa transgressão, em favor do povo que ele queria formar a partir de Cristo Jesus. Isso mostra que não foram os homens que mataram Jesus, não foi qualquer circunstância humana, como muitas das vezes nós queremos justificar a injustiça dos homens. Dentro da morte de Cristo Jesus existe justiça divina sendo executada em Cristo Jesus, meus irmãos. O próprio Deus executa toda a sua vontade por meio dos caminhos mais hostis contra o seu Filho. No versículo 10, nós vemos justamente isso sendo evidenciado. Foi da vontade do Senhor. Deus quis o seu Filho morto na cruz em nosso lugar.
E sabe o que é mais belo? No versículo 10 vai dizer que ele se colocou como oferta pelo pecado e ele verá a posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isso mostra que o servo sofredor, ele se derramou em toda a totalidade do seu ser, com toda a sua alma, como alguns tradutores vão trazer. Deus fez isso em toda a existência divina e humana de Cristo Jesus, em nosso favor, meus irmãos, para que nós fôssemos expiados de todo pecado, para que nós fôssemos purificados. Ele se autossacrificou em nosso favor. E no versículo 11 e 12, nós vemos justamente a promessa de exaltação desse servo que se humilhou à mais baixa posição, que nós nunca conseguiríamos nos humilhar por mais piedosos que fôssemos. A promessa é que ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, ele lhes daria uma porção com os grandes e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, sendo ele um não pecador. Quando nós falamos que nós cremos em Jesus, que foi crucificado, morto e sepultado, nós estamos falando de alguém que assumiu esse papel em nosso favor, meus irmãos. Ele que agiu como sumo sacerdote, intercedendo em nosso favor, mas não sacrificando o outro como os outros sacerdotes faziam. Mas ele mesmo tomou a posição de sacrifício para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. E eu quero concluir essa manhã lembrando você de algumas coisas. A primeira delas é que o desprezo de Cristo não é somente falta de consciência de Deus, de saber quem Deus é. Nós vimos que nós temos um filme muito bom que muita gente já assistiu sobre a obra de Cristo Jesus. Filmes, livros, falas sem a ação de Deus em nosso favor faz com que nós continuemos desprezando a obra de Cristo. Nós não podemos fazer nada para receber a absolvição dos nossos pecados e nem autojustificação, meus irmãos. Perfeição de Deus, nós somos inocentes aos nossos próprios olhos, mas não aos olhos de Deus. Sem Deus agir em nosso favor, nós continuamos achando que a obra de Cristo é uma história boa para a gente falar sobre altruísmo, mas não a verdadeira história que salva a gente da perdição e da morte eterna. A segunda coisa que nós aprendemos é que cremos em um Deus que sofreu a nossa culpa. O credo está afirmando isso. Quando Cristo é morto, quando ele é crucificado, morto e sepultado, ele está sofrendo aquilo que nós sofremos hoje. Mas nós somos culpados. Mas a beleza e a boa notícia do Evangelho é que ele fez isso em nosso favor. E todas as vezes que nós cremos que ele fez isso em nosso favor, isso nos liberta para sermos inculpados diante de Deus, pelo único justo, nosso Senhor e Cristo. Meus irmãos, a morte de Cristo Jesus é um ato de benevolência e graça por nós. Isso nos faz parar de acharmos que somos culpados. E quantas pessoas que são cristãs, crentes em Jesus, irmão, ofertam, servem, pastoreiam, vivem com o peso da culpa. A fé cristã nos convida a confiar em Cristo Jesus para que nós sejamos livres disso. Livres da culpa. Isso faz com que a gente pare de acharmos que somos culpados e deve nos levar a parar de andar como culpados também. Porque se nós achamos que a obra de Cristo é insuficiente para nos santificar, nós andamos como pecadores sempre, mas a obra de Cristo é perfeita e ela nos convida a andarmos como justificados, inocentes diante de Deus e santos lutando contra o pecado pela força de Cristo em nós.
Quantos de nós nessa manhã talvez carregamos o peso da culpa? Lembre-se, Cristo assumiu esse lugar em nosso favor. Nós não precisamos mais andar como culpados dos nossos pecados, porque Cristo destruiu todos eles na cruz do madeiro. E a última coisa que nós precisamos lembrar é que Cristo, aquele em quem cremos, é um Deus que sofreu o nosso sofrimento. E Ele foi recompensado por todo o sofrimento. Porque é isso que o texto diz. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ele receberá a exaltação. E quando nós pensamos na exaltação de Cristo, essa exaltação também é uma bênção para nós. Porque isso nos leva a ter esperança de que não receberemos o sofrimento maior da nossa condenação e morte eterna. Isso nos leva a crer que nós receberemos a vida eterna de Cristo, que destruiu a nossa morte eterna em seu sofrimento. Quando nós confessamos, cremos em Cristo Jesus, que foi crucificado, morto e sepultado, sofreu injustiças, foi considerado culpado, nós temos, primeiro, a boa alegria e a notícia do Evangelho de que nós não somos mais culpados. E também nós recebemos a boa e alegre notícia de que nós também receberemos como mérito de Cristo e não nosso a vida eterna. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Deus está aqui. A única maneira de nós conseguirmos ver os efeitos dessa boa notícia do Evangelho, dessa nossa confissão, de que cremos que Cristo assumiu a nossa culpa, é pedindo para que o Espírito Santo venha sobre nós e aumente a nossa fé, a nossa confiança em nosso coração, de que Cristo já fez o que nós não podemos fazer para resolver o problema da culpa que muitos de nós aqui nessa sala talvez lute. A culpa porque você não é perfeito, a culpa porque você fez algo muito grave, a culpa que você carrega há anos, por consequências de pecados que você luta para entender como Deus poderia justificar isso, sendo que eu fiz algo tão imoral. A boa notícia é sim, Cristo morreu por coisas mais imorais do que você imagina. Essa moralidade que nós, esse falso moralismo evangélico que nós cultivamos, ele é chutado pelo escândalo de Cristo na cruz por nós, meus irmãos. Seja as coisas mais terríveis, como o que você pode carregar de culpa. Enquanto eu estou falando aqui, eu sinto que existem mulheres, hoje é o Dia Internacional da Mulher, que talvez vivem com culpa em relação a aborto. Essa culpa foi levada pelo servo sofredor em nosso lugar. E a boa notícia do Evangelho para você é que já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez você lute com a culpa de pecados que você tem até mesmo medo e receio de levar para um lugar de confissão diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus porque você acha que Deus é incapaz de perdoar tal ato. E a boa notícia do Evangelho é: Cristo morreu por isso aí. Pelas coisas mais terríveis que nós fizemos ou vamos fazer, Cristo morreu. Seja a culpa pelo abandono, por ter abandonado alguém, seja a culpa pela
pecado que você carregue, meu irmão, existe um Cristo, um servo sofredor, que foi em nosso lugar na cruz. Aflito, mas era a nossa aflição. Culpado, mas era a nossa culpa. Ferido, eram para ser nossas feridas. Enfermo, era para ser nossas enfermidades. Todo juízo que Deus executou em Cristo Jesus era para ser nosso. Mas Ele fez isso como um ato de amor e bondade sobre nós. E isso deve nos livrar de todo sentimento de culpa que muitas vezes a nossa mente, o nosso coração, Satanás e seus demônios tentam nos lembrar. Se você é alguém que lida com culpa nessa manhã, culpa de coisas passadas, culpa por erros, culpa porque talvez você não calculou que você não deveria fazer aquilo, tem uma boa notícia para você. Essa culpa já foi julgada em Cristo Jesus e Ele te dá hoje o perdão dele. Por isso é belo a afirmação de Cristo Jesus: tomai sobre si o meu jugo, que é manso, humilde, e o meu fardo é leve. Receba hoje o peso de Cristo Jesus, que é suave e leve. E leve a Ele esse peso de culpa. Leve a Ele esse peso da culpa nessa manhã. Se você nessa manhã entende que o Senhor está falando com você e é para vocês, que Ele está te tirando os fardos da culpa, se você quer ser livre desse peso em seu coração, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar para que nós possamos orar por você. Faça isso com ousadia, porque Cristo fez isso por nós. Corresponda à mensagem de Cristo nessa manhã. Se você tem lidado com culpa, com o peso da culpa, e hoje você entendeu que Cristo foi culpado no seu lugar, para que você vivesse sem culpa, e você quer romper com esse ciclo de culpa no seu coração, fique de pé para que nós possamos orar por você. Faça isso rápido, meu irmão. Deus está te chamando. Eu vou insistir só mais uma vez. Se você está lidando com a culpa, talvez ela está te segurando aí. Você não é digno, você não merece. Quem disse que é porque nós merecíamos? É pela obra de Cristo em nosso favor. Rompa com a culpa agora. Fique de pé no seu lugar, que nós queremos orar por você. Corresponda ao chamado de Deus nessa manhã. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor sobre nós. Nós oramos pedindo, Senhor, que o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade sobre nós seja transbordante, Senhor. Que nós venhamos lembrar, Deus, que nós venhamos ter o coração cheio da confiança em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, padeceu a nossa morte, foi ferido pelas feridas que nós deveríamos ser feridos, Senhor. E nessa manhã nós reconhecemos em Cristo a fonte de toda
de toda bênção para nós. Nós cremos em Cristo Jesus, que assumiu as nossas dívidas diante de Deus, que padeceu aquilo que nós deveríamos padecer, por amor, obedecendo ao Pai em sua totalidade. E nós queremos ser cheios de confiança para que nós venhamos, a partir dessa realidade, Senhor, vivermos como santos e inculpáveis diante de Deus e dos homens. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Fique de pé no seu lugar. Eu queria finalizar, antes de nós terminarmos e irmos para nossas casas, eu queria que nós, homens, orássemos pelas mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então você que está com sua irmã, sua mãe, sua esposa, ou você não está com ninguém aqui, procure uma mulher agora para nós orarmos, agradecendo pela vida delas, pedindo para que o Senhor as proteja, o Senhor as encha, para que o Senhor, por meio do seu Espírito, torne elas sábias. Vamos fazer isso, irmãos, vamos fazer isso. Se não tem homem suficiente para orar pelas mulheres, unam-se aí, mulheres, por favor, para que nós possamos orar umas pelas outras. O Senhor faça isso. Senhor, nós pedimos, Deus, continue fortalecendo as nossas mulheres, protegendo as nossas mulheres dos homens maus. Ajude-nos a compreender o papel das mulheres em nossas vidas, como esposos, como filhos. Ajude as mulheres também, Senhor, a ver quão preciosa é a sua obra de ter criado elas, Senhor. Nós pedimos, fortaleça elas, fortaleça o coração delas, para que elas possam, Senhor, viver para a sua glória. Senhor, nós pedimos, guarde as nossas mulheres, as mulheres da nossa comunidade, de qualquer homem mau, Senhor. Guarde as nossas mulheres, Senhor, da violência, que elas sejam protegidas, amadas por Ti, Senhor, que é um Pai de amor. Que elas sejam abençoadas com a certeza de que elas são recebidas e aceitas por Ti, Senhor. E de que em Ti existe sentido para que elas sejam o que elas são, mulheres criadas à imagem de Deus, para a glória de Deus, Senhor. Obrigado por cada irmã que nós temos aqui, Senhor, por elas serem parte dessa edificação da nossa comunidade como pedras vivas. Nós pedimos, Deus, que o Senhor continue fortalecendo elas no conhecimento de Cristo Jesus. Nós abençoamos elas, Senhor. Nós pedimos, nos dê sabedoria para que nós venhamos protegê-las, amá-las como nossas irmãs em Cristo Jesus. Em nome do seu